2014 foi instituído pela ONU como Ano Internacional da Agricultura Familiar. No Brasil, a agricultura familiar conta com mais de 4,3 milhões de unidades produtivas, o que corresponde a 84% do número de estabelecimentos rurais do Brasil. Este segmento produtivo responde por 10% do Produto Interno Bruto Nacional, 38% do valor bruto da produção agropecuária e 74,4% da ocupação de pessoal no meio rural, 12,3 milhões de pessoas. A importância da agricultura familiar na geração de emprego e renda é o tema do programa Espaço Livre, que começa agora. E hoje os meus convidados são Jário Carneiro, secretário estadual da Agricultura, Wilson Dias, superintendente estadual da Agricultura Familiar da SEAGRE, Elisângela Araújo, secretária-geral da Federação dos Trabalhadores da Agricultura da Bahia e também diretora executiva da CUT Nacional. Muito obrigada pela presença de vocês todos. Secretário, começo com o senhor. Como é que está a agricultura familiar na Bahia? Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade que a TV Assembleia concede a nós para esse diálogo que considero da maior importância para a economia solidária, para a inclusão produtiva do Estado da Bahia, no momento em que o governo Jacques Wagner foi quem deu status institucional a esta instituição, que é representada pela Superintendência da Agricultura Familiar, com o seu executivo, que está aqui, Wilson Dias, para dar atenção prioritária a este segmento representativo da nossa sociedade. Eu diria que nós somos, na agricultura familiar, 665 mil famílias, representando 80% dos estabelecimentos rurais do Estado. Em um Estado em que a população rural atinge cerca de 30%, e no conjunto do país é representativa de 15% da população. Então, percebe-se o grau de importância deste segmento na construção da riqueza para o Estado. Algo que me preocupa, de certo modo, diante dos extremos desafios de um Estado continental, é nós podermos conseguir alavancar a contribuição na formação do PIB para além de 7%. O PIB da agropecuária está em torno de 24% na economia baiana. Mas a gente sente a necessidade de intensificar esse esforço. E o trabalho tem sido hercúleo, não só da Secretaria da Agricultura, como de outras secretarias que interagem em um trabalho articulado sob a liderança do governador Jacques Wagner, para impulsionar esta contribuição e a maior inclusão produtiva das populações do meio rural. Perfeito. Jário, Wilson. O nosso estado, ele é muito rural. O Brasil também é um país muito rural, até muito mais rural do que o que se imagina. A gente, aqui no nosso estado, temos quase 90% dos municípios que têm abaixo de 30 mil habitantes. E se você olhar a economia desses municípios, elas são eminentemente rurais. Tudo que naquele município circula tem a ver com o meio rural. Se o meio rural vai bem, o comércio vai bem, as atividades urbanas vão bem. Então, daí a importância desse setor para o nosso estado. Quando a gente, de fato, foca nossos programas, nossas ações para a agricultura familiar, nós estamos fortalecendo a economia, sobretudo dos pequenos municípios. E com isso a gente alavanca toda a dinamização da economia local. E é isso muito que o Estado tem procurado fazer. Um olhar especial para esse público que merece toda a atenção, um conjunto de políticas que são desenhadas a nível nacional. Procuramos aqui no Estado fazê-las serem implementadas com a maior celeridade, com o maior dinamismo e qualificando todas essas ações. Também é lógico, procurando fazer aqui o nosso dever de casa. Certo, perfeito, Elisângela. Bem, também quero agradecer muito pelo espaço, né, estar aqui na TV Assembleia, aqui no Espaço Livre, com você, Aureli, tratando de uma temática muito importante, para a economia, para o desenvolvimento do nosso estado da Bahia. Eu sempre acho que, assim,
ter essa oportunidade de falar da importância desse setor para nós, principalmente dos movimentos sociais do Estado, é muito importante. Porque a agricultura familiar, a gente sempre destaca agora que nesses últimos 10 anos a gente faz um balanço bastante positivo dos avanços, né, conquistados, do reconhecimento, da visibilidade dada ao setor, um setor importante para a produção de alimentos no país e no Estado, um setor importante para a economia, né, na Bahia e no Brasil. E para nós a Bahia tem se destacado bastante nos últimos 8 anos por reproduzir um conjunto das políticas públicas direcionadas ao setor que são desenvolvidas de nível nacional, implementadas e construídas, como também um Estado que tem criado um conjunto de programas e de políticas que vem desenvolvendo e vem contribuindo ainda muito para o fortalecimento do setor. É um setor que precisa muito de muitos investimentos, tem muitos desafios, o que pese a gente ter o Estado com maior população do campo, né, com o maior número de agricultores e agricultoras familiares do Brasil, é a Bahia, né? Mas a Bahia que tem um estado quase 70% semiárido, que tem muitas dificuldades nas questões climáticas, é um estado que é um continente, é uma diversidade muito grande da identidade dessa agricultura familiar, dos seus biomas, das questões climáticas. Então, é um setor importante, mas que ele precisa ter muito mais visibilidade, muito mais investimento para que ele possa contribuir muito com esse desenvolvimento, dessa concepção de governo, hoje do governo Wagner, no sentido de desenvolver um Estado que tenha uma descentralização do desenvolvimento, levando para principalmente para os pequenos municípios, como o Wilson Dias coloca que a Bahia, 90% dos municípios são, né, pequenos municípios, são municípios que têm na sua economia muito voltado ali para a agricultura familiar, principalmente, municípios que eles só podem se desenvolver economicamente e com geração de emprego a partir das atividades agrícolas e principalmente da agricultura familiar, mas a gente ainda convive com enormes desafios no sentido de que essa agricultura familiar que produz alimento, que é importante para a economia, ela precisa ter muito mais investimento na assistência técnica, no acesso à tecnologia, na pesquisa, no crédito diferenciado, reestruturado, porque a gente tem hoje uma política de crédito nacional, que é uma grande conquista, que é o PRONAF, do conjunto das organizações sociais, e essa política precisa estar adequada à diversidade e às realidades dos 3 níveis que temos hoje da agricultura familiar no Brasil e na Bahia. Então, a Bahia se destaca muito por essa importância, né, desse desenvolvimento nesse setor. O governo tem investido, tem hoje o que diz um complexo da agricultura familiar na Bahia, que são vários segmentos, né, estruturas do governo que trabalha ativamente, que é a Superintendência da Agricultura Familiar, que está na Secretaria, né, que nós estamos aqui com o Superintendente, é a ACA, a Companhia de Desenvolvimento, é a empresa, a EBDA, é a CDA, que trata da questão fundiária, mas isso, para a importância e para coisa, ainda a gente está num desafio, né, que a gente precisa pensar políticas estruturantes para o fortalecimento do setor, principalmente na questão econômica, que é o grande desafio dos agricultores, a sobrevivência. A gente vai conversar muito sobre isso ainda. Eu queria que vocês falassem qual dos dois podia falar sobre. Nós temos um estado com várias adversidades climáticas, né, e mesmo assim a gente consegue ser um dos maiores participantes do programa de agricultura familiar. O que tem sido feito, assim, qual é o segredo, ou qual é a ação que vocês têm feito para trabalhar em cada região devido à sua particularidade, seca, semiárido, como vocês têm feito? Eu faço um breve comentário e o Wilson Dias complementa, aprofundando mais o tema. Eu gostaria de dizer que a importância dos movimentos sociais no dinamismo da ação em favor das causas legítimas da agricultura familiar é um ponto de realce na parceria que realiza com o Estado como um todo. A tal medida que o próprio governador, há poucos dias, emitiu uma declaração muito substantiva, dizendo: prefiro as pisadas dos movimentos sociais do que os barulhos das balas dos traficantes. Então,
este momento de diálogo, de integração dos movimentos com o governo é algo que é novo na Bahia. O respeito e o prestígio que o governo reconhece a essa atuação, que não visa o interesse particular, pessoal, próprio, de líderes de movimentos, mas sim ter conhecimento pleno das suas demandas para a melhoria do desempenho das suas atividades. Ela disse bem, capacitação, assistência técnica, acesso ao crédito, assistência ao gerenciamento dos negócios, a organização da produção e da comercialização são fatores essenciais para a mudança de patamar do desempenho da atividade econômica a nível da agricultura familiar. E esse esforço envolve a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional, especialmente através da CAR, através da Secretaria de Agricultura, além da SUAF, a CDA, a IBDA, como mencionou, e também as SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza. Então, há um conjunto de instituições do governo baiano, na parceria com instituições do governo federal, de modo particular o MDA, o MAPA, também o MDS e o Ministério da Integração, e as instituições de crédito, que oferecem possibilidades de acesso, abrangendo a Desembahia, que é uma instituição baiana, o Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, de modo especial. Então, é um esforço conjunto de valores, de recursos humanos e técnicos e também de recursos financeiros. Mas nós temos a plena consciência da necessidade de multiplicação desses meios para, em menor prazo, podermos oferecer uma condição melhor de vida, de dignidade, de quem está no campo, enfrentando adversidades e concorrendo para a mudança de paradigmas no estabelecimento dos padrões do desenvolvimento do nosso Estado. Certo. Nós, aqui no Estado, temos procurado, de um lado, qualificar as políticas públicas que são executadas pelo governo federal, a exemplo do crédito. O PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que no plano nacional tem destinado algo em torno de 22 bilhões de crédito para a agricultura familiar. E o que o governo do Estado tem feito nesse particular? O governo aqui zerou os juros. Os juros para o agricultor familiar é de 1% a 4%. Aqui no Estado, aqueles agricultores que estão no meio rural, que são jovens, mulheres, que estão no semiárido e que desenvolvem atividades ligadas à produção de alimentos, no programa PRONAF Mais Alimentos, não paga juro, o juro é zero. Assim mesmo em outras áreas, no Garantia Safra, é um programa específico para o semiárido, onde o governo federal proporciona um seguro para aquele agricultor que, ao ter a frustração da sua safra, recebe uma indenização. Essa indenização é feita a partir de um fundo, onde o governo federal colabora com um percentual, o Estado colabora também com outro percentual, o município com outro e o agricultor com outro. O que o governo fez então? O governo aqui do Estado paga metade do que é devido ao agricultor, o agricultor só entra com R$ 4,75 pelo seguro. Deveria ser o dobro. O município também, que paga R$ 34,00, só paga R$ 17,00 por agricultor aderido. Essa diferença é assumida pelo governo do Estado. Então, com isso, nós saltamos de 6 mil agricultores aderidos para 300 mil agricultores aderidos ao programa. Assim mesmo, ações de assistência técnica. O governo federal lançou uma lei nacional de assistência técnica para dinamizar essa ação junto aos agricultores. O Estado também fez uma lei estadual de assistência técnica, aprovada pela Assembleia Legislativa, que também dinamizou muito o atendimento para o agricultor familiar. Nós hoje temos quase a metade dos agricultores com assistência técnica regular. De outro lado, além desse esforço que o Estado faz em complementação e qualificando as ações do governo federal, nós temos também procurado fazer outras ações que complementam com essas ações federais. Por exemplo, nós temos um belo programa de sementes que é copiado
pelo Brasil todo. Nós produzimos sementes a partir da agricultura familiar e já entregamos sementes de qualidade todos os anos para 300 mil famílias. Quase a metade dos agricultores recebe semente de qualidade. Temos também um programa de produção de mudas para fruteiras, e aí pega mais o bioma Mata Atlântica. Esse programa de sementes de feijão, milho e mandioca pega mais o semiárido. E temos também outros programas, como o programa de acesso a mercados, onde nós procuramos, de um lado, qualificar as agroindústrias para que o agricultor tenha condição de verticalizar a sua produção. Não vender a produção de uma forma primária e natura lá no campo, mas sim ter a condição de fazer o beneficiamento, a transformação na agroindústria e fazendo com que esses produtos cheguem aos diferentes mercados. Primeiro, o mercado institucional, que é a compra para alimentação escolar, a compra por programa de aquisição de alimentos que o governo tem feito para fazer doação simultânea à rede socioassistencial, mas também uma abertura do canal de comercialização nas lojas da Cesta do Povo. Hoje nós temos 750 produtos das agroindústrias da Bahia. Somente o governador, nosso governo, Jacques Wagner, construiu quase 250 agroindústrias de pequeno e médio porte no nosso estado, em todas as partes, em todos os municípios, em todas as cadeias produtivas da agricultura familiar. E esses produtos estão hoje nas lojas da Cesta do Povo, mas também está na rede varejista. Supermercados como G. Barbosa, Almar, todos vendem os produtos da agricultura familiar. Então, é esse leque de programas e ações que nós temos feito essa configuração no Estado para dinamizar, fortalecer o setor. Ok, a gente vai dar uma paradinha por rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. A gente viveu muita coisa junto. E ela sempre ali, do meu lado. O tempo foi passando e eu fui deixando de perceber o quanto ela é especial. Sabe como é a rotina, né? Eu quero voltar a viver colado com ela. Cuidar dela. Voltar a fazer planos com ela. Eu vou fazer de tudo para tê-la de volta. Salvador, Viva, Ame e Cuide. Um movimento de mudança de atitude por nossa cidade. Mude você também e comece a viver, amar e cuidar de Salvador outra vez. Nós estamos de volta com o programa Espaço Livre e o nosso tema de hoje é a agricultura familiar. Elisângela, Wilson falava da importância dos investimentos. Eu queria que você falasse um pouquinho, vocês que estão lá na ponta, né, onde tudo começa, como é que vocês sentem todos esses investimentos, como é que chegam todas essas ações do governo para vocês? Bem, eu assim me sinto muito à vontade e tenho uma satisfação pessoal quanto militante de agricultura familiar de falar sobre os avanços que temos hoje no país e aqui no nosso estado para a agricultura familiar. Na realidade, para o rural, né, baiano, para as populações que hoje temos, nem só especificamente para o agricultor familiar, mas para as populações tradicionais e tal, nós temos muitas políticas e muitos avanços. Por que eu me sinto muito bem à vontade para falar disso? Porque o papel do movimento social tem sido fundamental para que o governo consiga implementação, elaboração e construção dessas políticas no estado e a nível nacional. O Wilson colocou aqui vários programas e todos esses programas hoje que foram construídos a nível nacional estão sendo implementados, programas de comercialização, PAA, PENAI, a Lei Geral de ATE, e tudo isso teve uma participação fundamental, né, no diálogo social, na democracia que a gente vive hoje no país e aqui no estado da Bahia, da participação dos movimentos, trazendo isso como pauta e o governo absorvendo isso e transformando numa política pública para o setor. Então, isso para nós é muito tranquilo. Por um outro lado, como estamos aqui em papéis diferentes, claro que temos responsabilidades comuns pelo desenvolvimento, pelo acesso das políticas públicas para quem realmente precisa e para o público destinado, a gente hoje tem uma outra realidade. Tem diminuído realmente um pouco esse êxito tão frequente. Por exemplo, um exemplo concreto, a estiagem prolongada que a gente teve agora nesses 3 anos especificamente. Os efeitos, os problemas que a gente enfrentou quanto agricultor e agricultora nesse estado, nesse semiárido nordestino, foi bem diferenciado, né? Então, por quê? Porque o governo brasileiro e aqui na Bahia também construiu uma rede de proteção social, de um conjunto de políticas que o Wilson colocou aqui, mas tem muito mais, né? Do que a gente foi
na que diz respeito ao acesso à água, programas de 1 milhão de cisterna, programas de segunda água, programas de uma série de tecnologias que até então era só experimento nosso, né, que podia dar certo e tal, para o acesso, para a captação de água, e outros manejos também, formas e modelos de produzir de acordo à realidade, tecnologias, né, apropriadas para a produção, principalmente no semiárido, do qual a gente está falando desse fortalecimento. Mas, como o nosso papel é de buscar avançar, nós temos que avançar mais ainda, porque se no Brasil hoje tem, segundo os dados aí do IBGE, nós temos em torno de 500 milhões de pessoas pobres no meio rural, né, na extrema pobreza ainda, o Nordeste e a Bahia, né, claro que a Bahia está no Nordeste, ele tem esse número muito forte ainda, em torno de quase 40%, parece, dessa população está aqui, né? Que falta de educação, escola, uma série de políticas públicas, né? Que acho que o governo, com as ações do Brasil Sem Miséria, do Bolsa Família, de outras iniciativas de programas de transferência de renda, tem trazido. E a agricultura familiar na Bahia e no Nordeste, no semiárido, ela absorve muito ainda essas políticas para o complemento da renda. Né? Então, qual é o grande desafio agora? É a gente constituir uma política de convivência no semiárido sustentável, que ela vai desde a questão da produção, do acesso à água, da educação, da qualificação dos agricultores, né, da agregação de valor à produção, para que a gente tenha mais agroindústria, mais desenvolvimento no campo, no sentido da gente ter a renda. Porque a gente está morando no campo, está produzindo, mas a nossa renda não é o suficiente para a gente sobreviver ainda, né, em alguns espaços. Claro que dos 4,5 milhões de estabelecimentos que temos hoje no Brasil, nós temos 1 milhão, né, de agricultores que já chegaram a um patamar de conseguir sobreviver com a sua renda. Eu não sei esse percentual aqui na Bahia, porque eu tenho 10 anos focada e atuando na política a nível nacional, que fui coordenadora da FITRAF Brasil. Então, esses dados mais específicos do Estado não tem. Mas você tem, desses 1 milhão que já atingiram um patamar de acesso ao conjunto das políticas de renda e tal, você tem 2 milhões e 500 que estão no processo de transição, conseguindo acessar algumas políticas, mas não é o suficiente, ainda precisa da aposentadoria lá, né, que é uma grande conquista das mulheres, da Seguridade Social para o Segurado Especial, a mulher agricultora e o homem, né? E precisa do Bolsa Família, precisa de garantia safra, precisa de Bolsa Estiagem, precisa de uma série de políticas de transferência de renda. E você tem esse conjunto de pessoas que não acessaram nada ainda, estão na extrema pobreza e depende dos programas exclusivos pelo MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, e aqui na Bahia pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem uma parceria fundamental aí com a agricultura familiar. Você quer falar? Se a gente... Me permita, nesse contexto que ela menciona com muita propriedade, o esforço que o governo do Estado desenvolveu diante dessa situação aflitiva que vivemos nos últimos 3 anos, com a seca maior dos últimos 40 ou 50 anos, com a constituição do Comitê de Enfrentamento dos Efeitos da Seca, coordenado com muita competência pelo secretário Rui Costa, reunindo todos os atores do Estado, do governo federal e o dos municípios através da UPB, para discutirem e buscarem caminhos e soluções para o enfrentamento das graves consequências. Então, esse eu considero é o embrião daquilo que ela menciona como a constituição de um plano de desenvolvimento rural sustentável do semiárido baiano. São 2/3 da porção de todo o nosso território que vive ciclicamente essas situações de estiagem. E é possível, sim, enfrentar e conviver com a seca, mas oferecendo possibilidades de sobrevivência com dignidade. E muitas empresas agroindustriais ou de outras atividades econômicas podem ser atraídas para esse grande território baiano, para a geração de oportunidades de trabalho e de renda e elevação da condição de vida das populações. E nós acreditamos que esse será um esforço que será complementado em continuidade a esse embrião que o governador Jacques Wagner instituiu. Não tenho dúvidas de que os pensadores das concepções das políticas públicas do nosso governo
darão curso a essa demanda social. E teremos nos próximos 4 anos, e a partir daí, uma nova realidade em termos de posicionamento do Estado no enfrentamento dessas questões. Eu queria aproveitar também o ensejo, quando eu me referi a parcerias, para deixar um registro também, que é de reconhecimento à sensibilidade da classe política, aos deputados, senadores, deputados estaduais também, quando direcionam recursos do orçamento da União e agora com toda a pertinência, recursos do orçamento do Estado através de emendas parlamentares para o fortalecimento dessas estruturas em favor da agricultura familiar em todo o estado da Bahia. E temos recebido recursos que mostram a sensibilidade, o compromisso dos políticos com a causa. E as parcerias também se intensificam com os municípios e com os seus mandatários, os prefeitos. Nós somos também, secretário, lembrando, o estado que tem mais leis aprovadas aqui na Assembleia Legislativa a favor da agricultura familiar. Somos o único que temos uma lei estadual de assistência técnica, somos os únicos que temos uma lei estadual de cooperativismo, uma lei estadual de economia solidária, a lei que possibilitou o pagamento de juros zero, onde o governo assume os juros que seriam pagos ao agricultor, a lei que permitiu o pagamento de 50% do garantia safra dos municípios e dos agricultores, e outro conjunto de leis que isentam, por exemplo, a agricultura familiar de pagar ICMS nas vendas para o mercado institucional, nas vendas para o programa de aquisição de alimentos, e outras que também dizem respeito a essa rede que ajudam as cooperativas e as associações a colocarem seus produtos no mercado. E nessa diversidade que a gente tem no Estado, o trabalho de apoio ao segmento é muito importante, porque a gente tem nos 3 biomas, desde um agricultor que pode ganhar, por exemplo, R$200 de renda num hectare de terra, quando ele está no semiárido, produzindo caprinos e ovinos, a um agricultor familiar que em uma outra região pode ganhar R$80 mil no hectare. Então, veja, a diferença entre R$200 que pode ser ganho em um hectare e 80 mil que também pode ser ganho em um hectare é muito grande. Há muita coisa a ser feita, então assistência técnica, fomento, tecnologia para desenvolver a produção, é de tudo isso que nós estamos falando e é o que nós estamos buscando junto à pesquisa, à extensão. O que distancia tanto essa realidade? Não tem como a gente reverter isso ou tornar mais próximo, por exemplo? Tem como ficar mais próximo. Claro que você não tem as mesmas condições de uma área que o agricultor pode ganhar por R$80 mil, porque ele tem que produzir irrigado, ele tem que ter uma condição de solo mais adequada. Mas também a gente não precisa ficar produzindo R$200 por hectare. Pode crescer muito desses 200. Aí é que está o nosso desafio. Não queremos descer de 80, quem já está ganhando 80, mas queremos subir de quem está ganhando 200 para chegar pelo menos a R$1.500, R$2.000 por hectare, que é uma renda para um agricultor que tem, por exemplo, 5 hectares, 90% dos nossos agricultores têm menos que 5 hectares. Então, se eles têm uma renda anual em torno de R$10.000 por mês, você vai começando a ajudar a formar uma classe média rural, que é esse que tem que ser o nosso grande objetivo. Tirar a população que está em situação de extrema pobreza, mas para isso você tem que ter políticas locais, onde você primeiro traga essas pessoas com uma ação mais cidadã, documento da família, que às vezes não existe, da propriedade, é um trabalho muito forte que nós estamos fazendo na regularização das terras. Nós ainda temos 400 mil famílias na Bahia que não têm suas terras regularizadas, com um documento que dá condição e habilidade para ir para o banco tomar um empréstimo. Então, você precisa primeiro organizar aí essa parte mais cidadã das populações e depois um conjunto de políticas que vai começando pela assistência técnica e ali com assistência técnica um conjunto de tecnologias que pode chegar à propriedade para dinamizar a produção, mas não adianta também ter a boa vontade e uma boa estratégia técnica se a gente não tiver o crédito. Aí tem que ter o crédito também, como tem hoje o Pronaf acessível, e depois não adianta ter assistência técnica, crédito, se o agricultor vai entregar sua produção para o intermediário, que é quem ganha muito. No nosso caso aqui na Bahia, a rede de intermediação pode consumir até 85% do valor de um produto que chega
na mesa hoje de um consumidor em Salvador. Imagine, 15% somente desse valor fica com o agricultor. Por isso que também é importante nós desenvolvermos estruturas de agregação de valor, onde a gente pode transformar a mandioca em farinha para entrar no mercado, o umbu em geleia, a banana em agregar chips, valor, né? agregar valor para que esses produtos possam chegar no mercado e assim o agricultor possa oferir aí uma parte grande do esforço do seu trabalho. A gente vai dar uma paradinha para tomar um pouquinho de água, daqui a pouco a gente volta falando da parte do agricultor familiar nessa questão que o Wilson deixou aqui para a gente no ar. Até já. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. E nós estamos de volta com o programa Espaço Livre, que hoje fala sobre a agricultura familiar. Elisângela, eu queria que você comentasse sobre o que o Wilson falava no bloco anterior. A gente tem projetos do cooperativismo. Como é que o agricultor recebe isso? Você sente que o próprio agricultor está preparado, ele conhece todas as vantagens, ele quer abraçar essa causa, ele sabe que se unir vai ser melhor? Ou tem pessoas que ainda têm uma resistência, ainda está cada um no seu lugarzinho? Bem, eu acho que nos últimos anos, o movimento social aqui na Bahia e também no Brasil, a gente tem conseguido avançar bastante, porque percebe que a importância de estar organizado é que você tenha acesso às políticas, né? Se o agricultor tiver na associação, na cooperativa, no sindicato, em algum instrumento social de organização, ele tem mais conhecimento e acesso às políticas públicas. Então, a gente tem avançado bastante. É claro que por mais que tenha todo esse processo organizativo da agricultura familiar, a gente ainda não consegue, de fato, acessar. Então, nós temos ainda um grande problema no acesso por falta da qualificação, do conhecimento e do processo organizativo. Aqui na Bahia, nós temos alguns territórios que se destacam por um nível de organização social muito bom, né, no sentido de que os trabalhadores privilegiam estar participando, tem várias iniciativas de cooperativa, grupo de mulheres, grupo de produção, então assim, tem uma diversidade muito grande. Mas você tem, em outro lado, ainda, né, setores aqui, territórios que os agricultores familiares estão com muita dificuldade até de conhecer. E como é que programas. Vocês atuam nesses casos? Então, a gente atua, eu como sou do movimento sindical, da agricultura familiar, a gente atua constituindo um sindicato lá no município, né, um sindicato específico e tal. Esse sindicato é o sindicato que leva o processo de organização lá na ponta. Também a gente trabalha na construção de cooperativas, mesmo que tenha as instituições, né, do cooperativismo estadual e nacional, como a Unicafs, por exemplo, né, que é a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar, e temos aqui na Bahia com quase 100 cooperativas filiadas, mas temos uma parceria junto ao movimento sindical com o movimento do cooperativismo. Né? O associativismo a gente se incentiva, quase todas as comunidades têm uma associação ali comunitária, uma associação de agricultores familiares, que essas associações é que permite a elas ter a elaboração dos projetos, né? E a busca, né, do acesso aos programas e às políticas. Então, é claro, acho que hoje não é resistência do agricultor estar participando, né, ou agricultora de uma organização social. Eu acho que falta o conhecimento, a importância, que é isso que a gente tenta fazer. O nosso trabalho, a gente vai, visita, reúne lá na comunidade, lá na igreja, em todos os espaços que a gente tem, sociais ali naquela localidade, para discutir, para informar, para capacitar, desenvolve programas o movimento sindical também, outros movimentos também desenvolvem programas de capacitação, de qualificação nas diversas temáticas, nos diversos programas. Todo ano, quando a gente participa ativamente da construção do Plano Safra a nível nacional e aqui no estado também. Depois que a gente conquista aí as medidas do Plano Safra, a gente volta fazendo todo um debate da importância do conhecimento. Por exemplo, agora mesmo a gente está num grande debate com todos os agricultores, porque nós conseguimos aí várias conquistas com relação à questão da renegociação das dívidas, né? Então,
Isso nós estamos fazendo debate, informando, mostrando para ele a importância de ir até o banco, qualificando ele para ele ter conhecimento, porque senão ele vai chegar lá e não vai conseguir dialogar com o gerente, né, lá no banco, da importância dele fazer. Os sindicatos fazem esse trabalho inicial. Tem vários sindicatos que têm, na parceria com as cooperativas e tal, técnicos ali que elaboram os PRONAFs, vai até o banco, já facilita isso para o agricultor familiar. Então, o nosso papel e a nossa missão, a nossa responsabilidade quanto movimento social é organizar cada vez mais, trazer esse público que ainda estão fora de qualquer processo organizativo, para que ele venha, porque só assim ele pode ter o acesso. O maior aliado hoje do governo estadual e do governo federal são as organizações sociais. Claro que tem as prefeituras, tem a ação dos prefeitos, das secretarias de agricultura nos municípios, dos parlamentares e tudo mais, mas o maior aliado que chega ali, né, que conhece, que traz, que faz a busca ativa, como chamamos, para o acesso aos programas, tem sido o movimento social. Ou uma cooperativa, ou um sindicato, ou um grupo de mulheres, enfim. Então, esse tem sido a grande oportunidade. Então, a gente faz todo esse trabalho. Aqui na Bahia, a gente tem um processo muito rico em termos da organização do fortalecimento, tanto do movimento sindical como do movimento social na agricultura familiar. E o setor é realmente muito importante, porque esse ano a ONU, né, instituiu o Ano Internacional da Agricultura Familiar, né? Vocês já planejaram algumas ações assim? Vocês acham, e eu emendando assim, vocês acham que existe uma preocupação da ONU sobre, a gente já sabe, né, a água, a alimentação, faz parte de alguma preocupação evidente assim? Quando a ONU tem feito esse destaque especial nas suas sessões do ano anterior, para que haja no mundo inteiro um olhar especial, não é só no Brasil, é ano internacional, para um determinado segmento, é porque dali também decorre um conjunto de ações no plano internacional que chega aos países e depois aos estados, um conjunto de ações que vão dar mais visibilidade, mais energia ao setor. Então, essa visibilidade, nós estamos aqui no caso específico da Bahia, organizando uma campanha no mês de maio, junho, de dar visibilidade e valorização ao setor, mas, sobretudo, também intensificando e qualificando as nossas políticas públicas. O nosso Plano Safra, nós fazemos os planos safras anuais, sempre de julho de um ano a junho do outro, para coincidir com o ciclo produtivo. Isso acontece nacionalmente. Para esse novo Plano Safra 2014-2015, nós estamos preparando aí, à luz desse Ano Internacional da Agricultura Familiar, um conjunto de medidas que vão qualificar e dar mais energia a todas as nossas políticas. Nós estamos querendo chegar a 350 mil agricultores aderidos ao Garantia Safra, querendo chegar a 500 mil agricultores com assistência técnica a partir da nossa lei nacional e a criação que a presidenta Dilma vai anunciar em junho também, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica. Nós devemos ter aqui no Estado a Superintendência de Agricultura Familiar fazendo uma relação muito grande com essa nova institucionalidade. Da mesma forma, também estamos qualificando as nossas cooperativas para que nós tenhamos mais produtos e aí também em relação ao crédito, a renegociação de dívidas, fazer assim esse conjunto de políticas para que não somente a gente tenha, como o Estado brasileiro hoje tem um conjunto de políticas públicas, mas para que de fato elas cheguem em cada propriedade. Também o governo federal vai ter um olhar especial à reforma agrária, ao conjunto dos assentamentos rurais que já estão instalados. A Bahia também, tudo é grande em relação à agricultura familiar. Nós temos aqui o maior número de agricultores assentados do Brasil. São 55 mil famílias das 900 mil que tem nacionalmente. Eu tenho um censo de 2006, deve ter alguma coisa mais recente, que fala que são 761 mil estabelecimentos da agricultura familiar. O valor bruto da produção dessas famílias ultrapassa 3,7 bilhões. Isso. Já está atualizado, né? Ou esse aqui ainda está valendo? Os 761 mil é de todos os agricultores. Quando você faz um recorte específico da agricultura familiar, são 665 mil, que dá 92% de todos os estabelecimentos. Né? É muita coisa. De cada 10 empregos que nós temos no meio rural na Bahia, 7 é da agricultura familiar. Cada 100 hectares na agricultura familiar emprega 18 pessoas. Enquanto que na agricultura empresarial, claro que nós temos que valorizar também, mas na agricultura empresarial, de cada 100 hectares, nós só geramos 2,3 empregos. Então, é 9 vezes mais. Portanto, é um segmento que carece ainda também de muitos investimentos, porque a resposta
para o crescimento da economia baiana, certamente ela vai vir, já está acontecendo, mas nós vamos, sobretudo, colher esses resultados mais a médio e longo prazo, por conta desse trabalho estruturante que está sendo feito por esse governo. Exatamente, a gente percebe que é um setor super importante dentro da, né, economicamente falando, né, no Estado, não só socialmente. Veja que há poucos dias nós tivemos uma reunião com o secretário da Fazenda e com o secretário Paulo César Lisboa, da SEBS, para discutir demandas que estão represadas dos movimentos sociais. E no âmbito da Secretaria de Cultura, firmamos o pacto e assumimos o compromisso da destinação, da garantia de um volume de recursos específicos para atender demandas de organizações sociais, independente dos recursos orçamentários da Secretaria da Cultura, que eu diria cerca de 75% são direcionados para atuação em favor desse segmento, em apoio a esse representativo segmento. E nesse sentido, 24 milhões de reais estão garantidos para a realização ou celebração de pactos e de convênios para atendimentos a atividades específicas de ações empreendidas por agricultores familiares do Estado. Ao lado disso, e nesse conceito amplo de agricultura familiar, não podemos perder de vista a significativa contribuição também e importância da pesca e da aquicultura, onde a Bahia Pesca, que é uma das instituições ou empresa da estrutura da Secretaria, também desenvolve uma ação muito profícua. Eu queria deixar esse registro patente com o orçamento próprio, que tem sido também reforçado com recursos suplementares do Estado. E a parceria, que eu não poderia também deixar de mencionar, que desenvolvemos, além das organizações sociais na prestação da assistência técnica, a contribuição da Federação da Agricultura, dos sindicatos e do SEBRAE. Aqui se falou sobre agregação de valor, sobre a organização da ação dos pequenos agricultores, e nós sabemos da importância para a competição nos mercados, da junção da produção dos pequenos para ter escala em condições de competir, de podermos colocar nos mercados os produtos com qualidade. O selo, por exemplo, que o Wilson pode falar melhor a respeito, da agricultura familiar, é uma dessas conquistas de valorização do produto da agricultura familiar. E é algo que é demonstração do esforço que tem sido empreendido. Eu diria também que a verticalização da produção, o beneficiamento, a agroindustrialização do produto do campo tem sido visto como uma prioridade deste governo. Ele citou o umbu, nós vamos estar essa semana com a representante da Conab, com o dirigente da CAR, com o secretário Rui Costa, com a equipe da SEAGRE, em visita ao Auá, para ver as instalações que estão sendo construídas para o beneficiamento do umbu, através de geleias, doces e tantos outros produtos derivados do umbu, inclusive para exportação, que é um produto típico do semiárido, e o governo do Estado mostra a importância que deve conferir a essa ação dos pequenos agricultores. Assim também em relação à chamada carne de fumeiro. Existem 16 pequenos produtores no município de Maragogipe e nós estamos já em fase adiantada de conversações para construir uma unidade de beneficiamento desta carne em condições, atendendo às exigências legais do Ministério da Agricultura, para que seja um produto de exportação. E a carne famosa, carne de sol, de Tororó, também de igual modo, com o deputado Rosenberg Pinto e com os criadores que lidam com a produção dessa carne, para também termos, sob a forma de associação de cooperativa, uma condição bem diferente das condições atuais. Você falou do selo, é interessante porque vocês têm uma condição de entrar no mercado que está assim urgente, né? Que é esse das coisas agora assim, agrotóxico, vocês têm essa preocupação, não tem? Temos um selo, né, instituído, que é o selo da agricultura familiar,
já são 115 cooperativas e associações que têm esse selo com 750 produtos. Nós fazemos auditorias para quê? Para que o consumidor, quando veja o produto na prateleira com selo, ele tenha confiança. Esse é um produto de qualidade, é um produto de produção agroecológica e orgânica da agricultura familiar e que, portanto, ele pode consumir tranquilamente. O governo está testando a qualidade desse produto. Então, com isso, nós queremos criar aí um mercado específico para esse produto que o consumidor confia. Então, nós estamos hoje já timidamente ainda em algumas redes de supermercado, mas cada vez mais crescendo, desde produtos como bua, geleias, doces, também produtos mais específicos como carne de caprinos, ovinos, ou seja, existe uma gama já muito extensa de produtos que nós estamos trabalhando, porque uma vez esse mercado sendo puxado, anima o agricultor a colocar crédito na sua propriedade, a ter assistência técnica, a dinamizar a produção. Então, o mercado ele também puxa e ajuda a organizar a base produtiva, sobretudo porque, historicamente, os agricultores, isso não é um karma da Bahia, do Brasil e do mundo inteiro, a rede de intermediação sempre foi muito grande, muito ativa e que sempre deixou pouco resultado para o agricultor e uma parcela grande do rendimento fica aí nessa cadeia de intermediação, que por conta de logística e outras questões que nós estamos querendo superar, nós estamos querendo encurtar essa distância aí entre a produção do agricultor familiar e o mercado. O senhor acha que a implantação desses portos novos que vão vir vai contribuir muito? Vai ajudar, sobretudo para o comércio externo, também, né? Com as estradas já tem ajudado muito, né? A Ferrovia Leste-Oeste, na FIOL. E nós estamos aí com os organizadores desses grandes empreendimentos, o estaleiro de Maragogipe, que está sendo implantado. Nós estamos sentindo que há uma preocupação geral, inclusive, do setor empresarial com a agricultura familiar, e isso é muito bom. Com a FIOL, a Ferrovia Oeste-Leste, nos pontos de parada do trem, nós vamos ter também estações de venda e de comercialização, de encaixe de produtos da agricultura familiar para o mercado externo, sobretudo. Hoje, para você ter ideia, nós temos exportado alguns produtos pelo porto do Ceará, de Pernambuco, pouca coisa pela Bahia, mas certamente vai ser bastante intensificado agora aqui. Uma outra coisa também que nós temos que estar valorizando é essa participação dos empresários fortalecendo a agricultura familiar. A Fundação Odebrecht, por exemplo, nos ajudou a implantar 8 agroindústrias no Baixo Sul, de várias cadeias produtivas, que tem ajudado nessa agregação de valor. A Veracel, celulose é a mesma coisa, implantamos 8 pequenas agroindústrias de beneficiamento de frutas, a Fibria no extremo sul, e assim nós estamos buscando um relacionamento para, inclusive, quebrar esse grande paradigma de que há uma contradição entre a agricultura familiar e a agricultura empresarial. Nós podemos conviver, sim, podemos ter relações de complementariedade, e é isso que o nosso Estado está procurando fazer. Nós estamos procurando integrar todas as secretarias de Estado. O secretário Rui Costa, ele coordena o programa Vida Melhor, que foi instituído pelo governador Jacques Wagner. Nós já fizemos 25 reuniões. Todos os meses nos reunimos, todas as secretarias de Estado que trabalham com o tema, exatamente para dar essa articulação e integração dos programas, para que cada um faça o seu melhor em relação de complementariedade um com os outros. Perfeito, Elisângela. Para a gente começar a encerrar, você disse que sentiu uma mudança nos últimos 10 anos. Diante assim, de tudo isso que foi dito aqui, qual é a sua perspectiva em relação à agricultura familiar? Bem, o que a gente precisa realmente é ter um olhar diferenciado, um olhar que compreenda que o setor é importante para o desenvolvimento econômico, social, ambiental do Estado e do país. Precisamos olhar esse setor da agricultura familiar que mais gera renda, que mais gera oportunidade de trabalho no campo, é a agricultura familiar no Brasil e na Bahia. Então a gente precisa ter esse olhar. Esperamos que para as próximas gestões, para os próximos 10 anos, que o governo perceba a importância e trate esse setor, e dando visibilidade, e dando condição para ele ser realmente o setor importante no desenvolvimento do Estado, da Bahia. Nós não queremos ser um agricultores e agricultoras familiar com condição de produzir com dignidade, com qualidade, aperfeiçoando
né, tendo acesso à tecnologia, à pesquisa, a todos os meios que nos possibilitam a produzir alimento, né, em grande escala e também com qualidade e alimentos saudáveis, porque o nosso modelo de produção, não poderia deixar de falar sobre isso, é ainda no mundo que mais usa veneno mesmo, né? Então a gente precisa fazer essa transição desse modelo de produção. O governo lançou aí o Plano Nacional Agroecológico, a Bahia está empenhada nisso aí, nesse processo, e a gente precisa avançar muito nisso. Então, a perspectiva que nós temos é que a gente consiga avançar numa perspectiva para a nossa juventude, para a sucessão das nossas propriedades no campo, que nos permita ter renda, ter educação, ter um conjunto das políticas públicas que qualquer cidadão que seja do campo da cidade precisa para sobreviver. A agricultura familiar não precisa só de crédito, de política agrícola. A agricultura familiar precisa do conjunto das políticas públicas. E esse ano, como é o Ano Internacional da Agricultura Familiar, nós temos o maior orgulho de falar sobre isso e discutir, porque o Brasil, ele tem uma importância fundamental nessa decisão da ONU, né? O Brasil elegeu na FAO, que é o principal organismo da ONU, o diretor-geral. Hoje é comandado por um brasileiro, por Graziano, que foi o nosso primeiro-ministro do governo Lula do Desenvolvimento Social, né? Que criou o programa Fome Zero e que hoje tem trazido toda essa importância, né, para o combate à pobreza dos 35 milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza no país. Então, o Brasil também contribuiu muito para a participação social dos movimentos, todas as conferências, que seja de clima, que seja de debate da segurança alimentar de nível internacional, nós fomos convidados a fazer parte das delegações brasileiras para tratar e dar as nossas opiniões sobre o que, do ponto de vista dos trabalhadores e das trabalhadoras, da sociedade, também trazer para esses organismos que são muito conservadores a nível internacional. E para finalizar, então, o Ano Internacional da Agricultura Familiar aqui na Bahia, nós vamos ter uma sessão agora especial aqui no mês de abril, está previsto, hoje deve estar, eu vou procurar saber o líder aí do partido, que é o Rosenberg, qual foi a data, realmente conseguiu acertar aqui para a gente ter essa sessão especial da visibilidade. Vamos ter uma grande feira da agricultura familiar no mês de junho, que provavelmente deverá ser Feira de Santana, né, pelas condições aí da gente ter uma maior participação, maior visitação e dos agricultores nesse processo. E estamos desenvolvendo inúmeras atividades e debates em todos os espaços da sociedade para dar visibilidade e dar essa grande oportunidade que a agricultura familiar baiana e brasileira e mundial precisa para compreender que somos importantes para o desenvolvimento do país e do nosso Estado. Perfeito, secretário Jairo. Eu queria fazer uma referência. O tema desta reunião, do Espaço Livre, é a agricultura familiar. Mas devo dizer, e acompanhando as palavras últimas do Wilson, que nós somos a Secretaria do Mini, do Pequeno, do Médio e do Grande. Não há exclusão, há sentido de convivência e complementariedade, como ele bem assinalou, entre os interesses dos pequenos e dos grandes empreendimentos. E na atração de investimentos, que é uma ação da política do governo Jacques Wagner, este tem sido também um esforço prioritário para a ocupação econômica de espaços em nosso território, seja no oeste do estado, seja até no semiárido, na Chapada Diamantina, no extremo sul, em diversas regiões da Bahia. E esse esforço tem sido feito com muita competência pelo governo, com a participação da Secretaria da Indústria e Comércio e da Secretaria da Agricultura de modo particular. E isso tem sido o esforço constante de uma determinada superintendência que nós temos na nossa estrutura. Esta convivência é essencial e a parceria também, porque os grandes não podem sobreviver sem a participação dos pequenos e sem que haja o sentido do capitalismo selvagem nesta convivência, mas o reconhecimento da importância do pequeno e em condições adequadas de sobrevivência com dignidade e no relacionamento comercial também que exista entre todos os segmentos da sociedade. Então, eu queria deixar esse registro porque faz parte do nosso escopo de trabalho o cuidar da agricultura, da pecuária, da pesca, da aquicultura, da reforma agrária, da irrigação em toda a sua dimensão de grandeza para
o desenvolvimento da Bahia, correspondendo às expectativas e desígnios do governo do Estado e cumprindo com fidelidade os mandamentos determinados pela política fixada pelo governador Jacques Wagner. Eu queria agradecer o espaço e dizer que nós estamos aí, nesse ano aqui da agricultura familiar, muito empenhados em trazer mais coisas, apesar de entendermos que temos feito algumas coisas muito importantes, mas temos certeza que o desafio ainda permanece, temos que andar ainda muito, porque a agricultura familiar do nosso estado é realmente muito grande. Nós precisamos chamar mais a parceria, por exemplo, os municípios, que apesar de nós tivemos grandes avanços na política nacional no estado, mas sentimos que o município ainda ele é apenas beneficiário das políticas, um ou outro interage um pouco mais. Devemos chamar aí esse ator importante no segmento que impacta também no que a agricultura familiar pode produzir de efeitos positivos, para que a gente desenvolva políticas públicas mais efetivas para o conjunto da sociedade. E essa participação dos municípios é importante, porque a maioria não tem outras vertentes, outros setores, né, Wilson? Normalmente começou a se criar mais as secretarias de agricultura nos municípios. Antes não existia. De uns anos para cá começou a se criar essas secretarias. Muitas ainda hoje pouco estruturadas. Alguns municípios se despontam com essas ações, outras de forma mais tímida, mas acho que nós estamos conseguindo fazer com que os municípios entendam que a economia rural é importante para o desenvolvimento de seus municípios e é importante que os municípios interajam com o governo do estado e com o governo federal para implantar ali e fazer chegar no município, porque é lá onde tudo acontece, é lá onde aterriza as políticas. Perfeito. Você quer dar uma palavrinha rapidinho? Por último, eu quero agradecer também o espaço, dizer para vocês que espaço como esse é muito importante. A gente gostaria de ter aprofundado temáticas como a questão fundiária, o acesso à terra, a reforma agrária, que a gente não deu tempo de falar aqui, que é importante na vida. A gente faz outro sobre a reforma agrária, pronto. É importante na vida, porque se a gente não tiver terra, a gente não tem produção. A questão ambiental, que é o grande desafio também de produzir, conservar e preservar o nosso meio ambiente. A agricultura familiar é importante nessa convivência harmoniosa com a natureza. As questões também mais econômicas, a gente precisa ter mais visibilidade, a gente precisa ter mais visto como um setor importante para o desenvolvimento, para o combate à pobreza e à miséria nesse país e nesse estado. E muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço vocês três, muito obrigada mesmo, e até o nosso próximo encontro, viu?